O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos o Evangelho de São Mateus, depois de escutarmos a eleição dos 12 e toda a relação que temos com o povo do Antigo Testamento, né? Lembrando, Deus escolheu um homem, Abraão. De Abraão, o sacrifício de Isaque, e dali os outros patriarcas, Isaque, Jacó, e depois de Jacó, as 12 tribos de Israel. Relacionado também com o Novo Testamento, o sacrifício de Nossa Senhora, que irá oferecer o seu filho na cruz, e dali, né, o nascimento de toda a igreja. Então nós vemos claramente que os discípulos escolhidos, agora como novos ministros, o que eles devem fazer? Jesus rezou e escolheu aqueles que ele quis. Sim, aqueles que ele quis, e deu agora uma função para eles. No início nós vemos no Evangelho que Jesus chama os discípulos e fala para eles: ficai aqui e aprendei de mim. A primeira função de um discípulo, de fato, é aprender do Mestre. Por isso, né, não é só chegar e falar que vai ser um seguidor. Precisa aprender dele. Precisa estar com ele. Porque senão, pode cair de que você irá anunciar a você mesmo e não a ele. Então Jesus, agora, ele dá uma missão para os seus discípulos. Em vossos caminhos anunciai, o reino dos céus está próximo. E aqui nós vemos de que os discípulos, depois que foram escolhidos, eles têm a missão de anunciar o reino de Deus. Vejam que eles não anunciam a eles mesmos, mas agora eles devem anunciar o reino de Deus. A igreja, ela tem como função
anunciar, ela deve proclamar o reino de Deus, a boa nova. Ela não vai anunciar, né, os gostos de alguns. A igreja, ela não é uma ditadora. Ela deixa os seus filhos bem livres, mas ela anuncia sempre a boa nova. E quando os discípulos saem, essa é a primeira função: anunciar a boa nova. Ide, anunciai, o reino dos céus está próximo. Como todos nós somos chamados a anunciar, todos nós, né, hoje, celebrando a missa votiva, rezando pelos sacerdotes, é função sim do sacerdote anunciar. Ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se eu colocar outras coisas a ter o evangelho em primeiro lugar. Ai de mim se não falar. Então, aqui é função sim do sacerdote, mas é função também de todos os fiéis. É função sim de todos os católicos anunciar. É função sim de todo católico pregar. Padre, mas eu não tenho coragem de pregar no ambão. Tudo bem, mas você deve anunciar. Não seja cômodo. O mal se propaga porque os bons não querem falar. O mal se propaga porque os que deveriam falar, os que deveriam anunciar a verdade, se acomodam. Porque não querem se indispor. É interessante que Jesus, ele anuncia, e ele sabe muito bem que muitos não irão aceitá-lo. Muitos irão rejeitar o anúncio dele. E ele fala isso para os seus discípulos: não vos preocupeis, né? Se não vos aceitar, bate as sandálias e vai embora. No final do Evangelho nós vemos que o juízo daqueles que não aceitam será pior do que o juízo de Sodoma e Gomorra. Sim, hoje tem uma certa tendência de querer minimizar o Evangelho. Hoje tem uma certa tendência de querer diluir as palavras do Evangelho. Sim, o Evangelho é algo que compromete a nossa vida. Jesus, ao anunciar para os seus discípulos e dando para eles ali a missão de evangelizar, também dá outras coisas. A confiança que eles devem ter no único Mestre. O desapego que eles devem ter e colocar tudo nas mãos do Mestre. Diz, né, os comentaristas sobre o Evangelho, quando Jesus fala: curai os doentes, libertai aqueles que estão oprimidos, isso dali é um certo poder para os discípulos, sim. Mas esse poder é dado por Jesus e só por Ele. Veja que os ministros ordenados devem ser de fato a pessoa de Jesus. Jesus não veio para agradar. Jesus, ele veio para anunciar a verdade. Ele é a verdade. Enquanto o mundo acha que o Evangelho, né, quer acabar com a nossa liberdade, na verdade o Evangelho nos torna verdadeiramente livres. O Evangelho nos tira de nós mesmos, do nosso egoísmo, e nos coloca
verdadeiramente como discípulos de nosso Senhor, de tê-lo como único. Os discípulos não deveriam se gabar pelo que eles estavam fazendo, tanto que no Evangelho aparece: de graça recebestes, de graça deveis dar. Lembrando, né, do que irá acontecer depois que Judas vai e vende nosso Senhor por moedas. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, o que nosso Senhor deixa para os seus ministros, seus apóstolos, para os seus sacerdotes: evangelizar, anunciar a boa nova. Rezemos para que os sacerdotes e os bispos de fato anunciem na integralidade o Evangelho. Não dilua. As pessoas têm sede de uma coisa, de Deus. As pessoas têm sede da verdade. Elas querem conhecer a verdade. Os ministros consagrados devem anunciar, sem medo nenhum, sem repreensão nenhuma, onde em uma cultura que tudo é, né, criticado, tudo é, né, algo de fobia, que isso não impeça os ministros de anunciar. Mas com toda a autoridade que vem do alto, nós, enquanto igreja, precisamos rezar por eles. Hoje é quinta-feira, dia que nós recordamos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Nós queremos rezar por todos os ministros ordenados, os sucessores dos apóstolos, para que eles anunciem, sem medo nenhum, e que traga a verdade até nós. A verdade é a única coisa que irá nos libertar verdadeiramente. Não tenhamos medo dela. E os fiéis que, conhecendo a verdade, também têm a missão de evangelizar. Nós, como batizados, de fato também temos esta missão. Vocês, como batizados, têm a missão também de evangelizar. Com toda a autoridade que nosso Senhor nos dá. Uma vez, na faculdade, o professor, né, chegou, pessoal, acho que era de interclasse, alguma coisa assim, aquelas coisas que são responsáveis da instituição, né, para organizar a instituição, os representantes dos alunos. E por alguns não quererem, né, que é algo às vezes chato de ficar lá trabalhando, mas tem que ter alguém de fato. E chegaram, convidaram os alunos e ninguém colocou o nome. E foram embora. O professor depois lavou a nossa cara falando: é assim que vocês querem mudar a instituição? É assim que vocês querem de fato que a igreja cresça? Que vocês, acomodados, não querem colocar o nome e se dispor ao serviço? É assim que vocês querem de fato ser ordenados? Depois daquilo, né, já vai fazer 4 anos, ainda lembro muito bem, né? O anúncio do Evangelho precisa ser propagado, seja com os ministros ordenados, seja com os fiéis leigos. Não fique no comodismo. Hoje a palavra bonita que se coloca, né? Não procrastine. Na verdade, crie vergonha na cara e anuncie. Nosso Senhor nos dê essa graça. Que a Virgem Maria interceda por nós e nosso Pai espiritual também, São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.